Opa, e aí, beleza? Como a gente está no fim do ano, eu resolvi fazer esse top 5 de manhwas voltado a loop temporal, né? Como se a gente quisesse continuar no mesmo tempo. Espero que vocês gostem. O grande mago retorna após 4.000 anos. Os humanos foram condenados por Deus. Monstros surgiram do nada para aniquilar a raça humana. Mas alguns humanos despertaram poderes não naturais. Lucas Trauman, o mago mais forte da humanidade, o único a despertar um núcleo de 8 círculos, estava lidando com uma horta de monstros. Porém, ele foi interrompido com uma energia monstruosa que veio até ele. Aquele ser se autoproclamava como demi-deus. Esse monstro pediu para Lucas se ajoelhar perante a sua presença e louvá-lo. Mas como Lucas poderia se ajoelhar para quem abandonou os humanos? Logo, aquele monstro mostrou sua verdadeira natureza, aprisionando Lucas na escuridão do poço de Apolion, para ele sofrer lá eternamente. E isso durou mais ou menos 4.000 anos. Frey Black, um jovem de uma família prestigiada no Império, estava sofrendo agressões como sempre, tudo porque ele era muito fraco. Como sua família tinha a fama de ser os mais fortes, ao inveja dos covardes, ao ver que existia um fraco na família Black, resolveram torturá-lo física e mentalmente. Mas a vontade de ficar mais forte daquela criatura fraca despertou Lucas do seu sofrimento. Lucas procurou de onde vinha aquela voz silenciosa. Será que era coisa da sua mente? Quanto tempo eu estou nesse inferno? Dias, meses, anos, décadas. Enquanto Lucas vivia sua dor, Frey foi se encontrar com seu pai. O seu pai estava expulsando ele da família Black, já que ele causava vergonha para o nome Black, assim o chutando como um cachorro sarnento. Frey já não aguentava mais aquela dor. Enquanto ele tinha um sobrenome Black, a sua vontade de ficar mais forte o guiava. Mas e agora? Ele nunca teve nada e o pouco que ele tinha, tiraram dele, fazendo ele pensar na escolha mais difícil a se fazer. Frey pensa, por que na sua morte ele tem que sofrer? No momento que ele acharia que ele teria paz, ele está sofrendo mais ainda. Porque ele não pode ser forte. Essa vontade mascarada de sofrimento chegou até a prisão de Lucas, fazendo ele, depois de 4.000 anos, ser liberto daquela prisão, daquelas mãos que o aprisionavam, e indo até aquela pessoa que sofria. Lucas prometeu em seu nome que iria fazer Frey conhecer os céus. Assim, Lucas, o mago mais forte da humanidade, depois de 4.000 anos, reencarnou no corpo de Frey, o humano mais fraco, para finalmente conseguir a sua vingança contra os deuses que aprisionaram a humanidade através de tortura física e psicológica. Eu estou preso no mesmo dia há mais de 1.000 anos. Imagina que você ficasse preso em um loop infinito. E o Shen estava preso, e ele sempre voltava para o dia 7 de junho. No começo ele achou aquilo um êxtase, saindo com várias mulheres, gastando todo o seu dinheiro, iniciando guerras aleatórias, pulando de helicóptero, sem paraquedas. Nada importava mais para ele. A loucura levava ele sempre para o dia 7 de junho. Depois de repetir o mesmo dia por 1.000 vezes, e o Shen já não ligava mais para nada. E o Shen estava falando para uma mulher que queria levar lá para a cama, contando para ela suas experiências de ter vivido aquele dia por 1.000 vezes. Lógico, como uma pessoa racional, ela não acreditou nele, mesmo quando ele mostrou para ela que a sua amiga que iria vir encontrá-la naquele lugar não poderia vir, já que o ex dela acabou aparecendo. Então ele fala para ela que ela iria receber uma ligação da sua amiga, desmarcando o date das duas. Assim que a sua amiga ligou para ela, do mesmo jeito que o Shen disse, ela ficou incrédula naquele momento, ao ponto de levantar e esbarrar em um gangster. Depois que aquele gangster deu em cima dela, e o Shen, como alguém que não teme mais nada, já que ele sempre retorna para aquele mesmo dia, ele acabou enfrentando aqueles gangsters, já que ele tinha vivido aquele mesmo dia por 1.000 vezes. Quando o chefe dos gangsters chegaram, e o Shen mostra que tinha um conhecimento com o chefe dele, assim fazendo uma ligação pessoalmente para o chefe deles e fazendo todos eles ali pedir desculpa para ele. E por fim, depois daquele show todo, ele acabou saindo com a gata. Lógico, ela estava curiosa se realmente aquilo tudo que ele dizia era verdade, ou se ele só era bom de lábia. No dia seguinte, o Shen acordou sem preocupação nenhuma, já que ele tinha voltado de novo para o dia 7 de junho. Mas a moça que ele levou para a cama, ela acabou gritando para ele, chamando ele de charlatão, pois era dia 8 de junho. Depois de 1.000 anos, o Shen finalmente saiu daquele loop infernal. Um deus do tempo colocou ele nesse loop para testar a sua sanidade. E o Shen se lembrou de quem ele era antes de começar esses loops infernais. Primeiro ele era um estudante sem habilidade nenhuma e era uma pessoa muito tímida. Depois ele virou um chefe de cozinha, treinou para ser um ótimo condutor de automóveis, ele fez várias artes marciais, virou um atirador de elite. Ele aprendeu várias habilidades, já que ele viveu 1.000 vezes no mesmo dia, simplesmente por hobby, já que era muito chato repetir o mesmo dia. Agora ele poderia utilizar essas habilidades ao seu favor, só que ele acabou sendo interrompido. O carro que o Shen levou àquela gata era de um mafioso,
Como ele retornava no tempo, ele não tinha medo de roubar de pessoas perigosas. Agora ele precisa limpar essa bagunça, já que os capangas dos mafiosos vieram cobrar as mentiras da noite passada. E o Shin sabe como limpar essa bagunça. Por sorte, ele acabou ganhando uma habilidade de reset. Lógico, ele vai perder pontos assim. Primeira vez ele vai perder 1 ponto, depois 2, depois 4, etc. Depois de fazer o reset, ele acaba retornando para 7 da manhã. Ele já tem um plano totalmente armado. Ele vai pessoalmente atrás da única pessoa que pode livrá-lo dessa enrascada. Alguém que ele já fez negócios bem íntimos em um dos seus 1000 retornos. Nascer depois de 80 mil anos. O grande imperador Xing Shen passou mais de 80 mil anos flutuando no vazio, sozinho e sem ninguém. Isso tudo acabou acontecendo por causa que ele encontrou o grande amor da sua vida. Invejosos, vendo que ele estava muito feliz, acabaram selando ele para que ele vivesse sozinho. E agora, depois de 80 mil anos de solidão, só sua vingança fazia com que sua mente permanecesse racional. Xing Shen acabou encontrando uma abertura daquela prisão, só que ele não tinha mais o seu corpo mortal. Entretanto, algo chamou sua atenção. Um rapaz chamado Yang Shen estava entre a vida e a morte, depois que Li Ling o deixou entre a vida e a morte, humilhando ele na frente de todos e roubando a sua noiva. O grande imperador acabou vendo aquilo como uma oportunidade. Ele entraria no corpo de Li Ling, já que ele aparentava ser de uma família bem rica. Mas esse não era o plano do universo. O imperador Xing Sheng, forçado a entrar no corpo do lixo de Yang Shen. Isso acabou deixando o imperador extremamente puto com Li Ling. O imperador pensou, por que eles desviaram? Por causa disso, ele acabou entrando no corpo de um mero servo, assim acabando iniciando uma briga entre os dois. Mas agora não era mais o lixo do Yang Shen, e sim o imperador Xing Shen que residia naquele corpo. Depois de uma demonstração de força entre Yang Shen e Li Ling, Yang Shen utilizando as suas últimas energias para matar Li Ling, que foi salvo pela monitora da classe, que acabou interrompendo aquela luta. O imperador Xing Shen, sabendo que ele não podia revelar quem ele era, já que os seus inimigos que o selaram estavam vivos, ele acabou fingindo que ele era o lixo do Yang Shen. E ele fingiu que estava fraco e foi levado de marca. Só que ele queria uma forma de fugir dali, para arrumar um jeito de ir para a rua médica, para comprar materiais para ele fazer um elixir, para conseguir recuperar seu Dan, para recuperar aquele corpo fraco. O grande imperador Xing Shen, além de ser uma pessoa muito forte, ele era um grande alquimista. Depois dele conseguir todos os seus materiais, ele resolveu começar a sua magia. Ao conduzir o seu corpo à sua mente, ele finalmente criou o Dan Instinto de Liu Li. E agora esse corpo inútil que ele está, poderá finalmente cultivar. E ele até ainda recebeu uma recompensa. Ele rompeu para guerreiro de 4º nível. Sim, agora ele poderia bater de frente com Li Ling. E recompensar o dono daquele corpo, vingando a sua dor que ele sentia. Por perder a sua vida, ser humilhado na frente de todo mundo. E por fim, ter a sua mulher roubada na frente dos seus olhos. Acumulando no inferno. Sem aviso nenhum, a humanidade foi agraciada com dungeons. Elas surgiram em todo o mundo. Com esse evento não natural, os humanos acabaram despertando. Mas o que aconteceu com as pessoas que não despertaram? Kang Yumon, como uma pessoa sem talento, tudo que restou para ele era limpar dungeons, vendo se os caçadores deixaram algumas migalhas para ele conseguir sobreviver naquele mundo imundo. Ao encontrar uma pedra preciosa, Kang acabou caindo naquela lama asquerosa. Essa é a parte difícil que nenhum trabalhador conta para você. Porém, nesse dia marcante, a vida de Kang iria se tornar um pouco mais mortal. O seu pai, que ele não conheceu, veio a falecer e deixou para ele como herança um amuleto. E Kang acabou indo para casa depois de mais de um dia cansado de trabalho. Vendo TV, ele acabou vendo um caçador. E ele ficou cheio de inveja por ele. Como aquele caçador tinha uma vida tão boa. E ele queria aquilo. E ele desejou aquilo com todo o seu ser. Entretanto, esse desejo se tornou seu inferno. Kang foi transportado para o outro mundo. Quando os jogadores iriam despertar, eles eram mandados para outro mundo chamado Estrelas. Lógico, eles iam para um mundo que dava para viver, mas Kang foi para uma estrela chamada Apocalipse. E a dificuldade daquele mundo era infernal. Explorando aquele lugar, Kang acabou achando mugos de cristal. Só um pedacinho daquilo valia centenas de dólares, mas a sua ganância acabou levando ele à sua primeira morte por envenenamento. Assim que ele apreciou a sua morte, veio a missão daquele mundo: sobreviva até o sol nascer. Só que depois da sua 8ª morte, ele sempre notou que o relógio zerava. E quando ele morreu mais de 11 vezes, ele começou a perder suas esperanças. Assim que ele somou que ele já tinha morrido mais de 28 vezes, ele notou que seu corpo se adaptou àquele ar venenoso daquele mundo. Quando ele pensou que agora ele teria um momento de paz, ele foi atacado por um enxame de mosquito, assim sendo comido de dentro para fora e morrendo. Mas agora Kang estava muito esperto, e ele acabou notando que seu corpo teve um upgrade. Ele ficou mais forte e também ganhou uma resistência a veneno. Mas naquele lugar nunca era um momento de paz. Um Goblin adentrou no local onde Kang estava descansando, e o Goblin acabou vendo Kang. Assim os dois iniciaram uma luta, mesmo Kang usando toda a sua inteligência, acertando dados envenenados naquele Goblin. Depois de uma luta brutal, Kang morreu.
Só que a sua morte foi a sua salvação. O amuleto veio aparecer, já que Kang foi a única pessoa no mundo que chegou tão longe naquele cenário. Ele acabou sendo considerado uma pessoa digna. Assim, depois de anos naquele inferno, Kang finalmente retornou para o mundo humano. Vilão incompetente. Nesse mundo, pessoas nascem com poderes. Uns utilizam para o bem, outros utilizam esse dom para o caos. Tudo começa com mais um dia normal de aula, onde os abutres dos populares se reúnem como manada. Eu odeio esses seres desprezíveis. Segundos atrás, eu matei todos eles. Nenhum deles mereciam viver. Não importava o quanto o Kim Dong-jin matava aqueles insetos, eles sempre retornavam pior do que antes. Será que eles não percebem que quando uma pessoa fica sozinha, ela realmente quer ficar sozinha? Essa menina ficava enchendo o saco de Kim. Ele queria tanto matá-la, mas ele se segurou o máximo que ele podia. Porém, outro garoto insistia em falar com Kim também. Kim pensava, seres chatos. Assim levando Kim ao seu limite de sanidade e matando eles por serem insuportavelmente chatos. Mas não importava o que acontecia, ele voltava minutos antes de ter matado eles. Mesmo Kim sendo extremamente poderoso, Kim estava à mercê de quem estava fazendo ele retornar no tempo. Como Kim não sabia se aquela pessoa que estava fazendo ele retornar no tempo era humano ou não, então toda vez ele ia em sala matando todo mundo ali dentro, com o intuito de ter a sorte de matar a pessoa que está fazendo ele ter esse loop toda hora. Mas infelizmente não deu certo. Kim resolveu ir no banheiro, e o nerd estava apanhando lá. Como todo vilão, Kim cagou para aquilo. Mas aquela criatura desprezível tocou nele, por isso ele deveria morrer. O nerd pensou que Kim foi ali para ajudá-lo, mas aquele nerd também precisava morrer. E só faltava um. Droga, Kim retornou no tempo de novo, deixando agora o Valentão agredi-lo. Talvez um pouco de dor pudesse animá-lo, mas aquele grandalhão chato acabou acabando com a sua paz e salvando Kim daquele Valentão. Kim pensou que talvez se ele acabasse com a sua própria vida, aquele loop pararia. Nada que ele fazia dava certo, e ele se perguntava por que ele tem que viver no mesmo mundo que esses seres medíocres. Pessoal, vou deixar com vocês para saber se Kim realmente vai conseguir sair desse loop.